Olá, bora mergulhar nos bastidores da nossa própria mente? Pois é, hoje a gente vai tentar entender esse universo que mora dentro da nossa cabeça, que às vezes é super criativo, mas outras vezes é um caos total. E para isso, vamos usar as ideias do psiquiatra Augusto Cury como se fosse um verdadeiro manual do proprietário para ver como a gente pode, de fato, assumir o controle. E vamos começar direto com essa pergunta do próprio Cury, que já dá um nó na cabeça. Pensa aí, com sinceridade, você só pensa naquilo que escolhe pensar? Se a resposta for não, como eu suspeito que seja para a maioria de nós, fica a questão: quem é que está pensando o resto? É esse o ponto de partida para a gente entender por que, vira e mexe, a gente se sente meio que refém dos nossos próprios pensamentos. Olha só o nosso roteiro de hoje. É uma jornada de 5 etapas. Primeiro, a gente vai entender o conflito que rola aí dentro. Depois, vamos conhecer a tripulação, quem é o piloto e quem são os copilotos da nossa mente. Aí, vamos ver os perigos de deixar a vida no piloto automático. E o mais importante, vamos aprender uma técnica prática para limpar a bagunça e, finalmente, assumir o protagonismo da nossa própria história. Então, primeiro passo, entender o campo de batalha. Sabe aquela sensação de que sua mente não te obedece? Pois é, segundo Cury, isso acontece porque ela não é uma coisa só, coesa. É mais parecida com um palco, cheio de atores, e nem todos eles seguem o nosso roteiro. A ideia principal do Cury é que não existe um rei sentado no trono da nossa mente decidindo tudo. A construção dos nossos pensamentos é multifocal. O que isso quer dizer? Que tem vários fenômenos rolando nos bastidores, produzindo pensamentos e emoções de forma automática, muitas vezes sem a nossa permissão consciente. Ok, então se a nossa mente é um palco, quem são os personagens principais? Quem é que deveria estar no comando e quem é que, na prática, acaba roubando a cena? Vamos conhecer essa turma. No centro de tudo, deveria estar o que o Curry chama de eu. O eu é a nossa consciência, sabe? É a nossa capacidade de escolher, de decidir, de se enxergar no mundo. O eu é a nossa essência, a parte de nós que tem o poder de ser o autor da própria história. E esse eu tem 4 funções que são, assim, cruciais. Ele deveria ser o piloto da nossa aeronave mental, o maestro que rege a orquestra das nossas emoções, o diretor que escreve o roteiro da nossa vida e, claro, o protagonista dessa jornada toda. O problema é que, na vida real, esse eu muitas vezes é um péssimo maestro e um piloto que vive distraído. E é aqui que a história se complica. Porque o nosso eu, o nosso piloto, não está sozinho lá na cabine de comando, não. Ele tem uma companhia constante. E uma companhia bem disciplinada, digamos assim. Cury identifica 4 copilotos que agem por conta própria, no automático. Primeiro vem o gatilho da memória, que é o que dispara tudo. Esse gatilho abre as janelas da memória, que são como os arquivos no nosso HD mental. Em seguida, a âncora da memória prende a nossa atenção numa dessas janelas. E tudo isso acontece num alto fluxo, numa velocidade absurda. E o ponto principal, eles fazem tudo isso sem pedir licença para o eu. Então, a grande diferença é essa aqui, ó. Enquanto o eu é consciente, ele pensa, ele analisa, ele lê os arquivos da memória, os copilotos são automáticos. Eles não leem nada, eles simplesmente abrem os arquivos de forma reativa e instantânea. É por isso que, do nada, a gente pode se sentir triste, com raiva, ansioso, sem nem saber direito o porquê. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina uma situação qualquer do dia a dia. Acontece alguma coisa, pode ser um som, uma imagem, uma palavra, e isso funciona como um gatilho. E o gatilho pode ser uma coisa super sutil, como o próprio Cury exemplifica. Um simples gesto de mão de alguém pode, lá no nosso inconsciente, ativar uma memória ligada a outra pessoa, tipo pai. E essa memória pode ser boa ou não. E a consequência disso é imediata, é na hora. Esse gatilho abre o que Cury chama de janela killer. Pensa numa janela de memória traumática ou com uma carga emocional muito negativa. Ela se abre num piscar de olhos, gerando uma reação emocional super forte antes mesmo que o nosso eu consiga entender o que está acontecendo. Certo. Agora vamos entender o estrago que acontece quando esses copilotos automáticos ficam no comando por tempo demais, sem nenhuma supervisão do nosso eu, o piloto. A consequência mais perigosa disso é o que ele chama de hiperfoco. É quando a nossa mente fica presa, ancorada naquela janela killer. A gente perde completamente a visão do todo e age de forma irracional. E olha que dado impressionante. Segundo o Cury, é nos primeiros 30 segundos de tensão que a gente comete os maiores erros da nossa vida. 30 segundos.
Essa analogia do Corey é muito forte. Sem uma gestão ativa, a nossa mente vai virando um depósito de pensamentos tóxicos, de mágoas, de traumas não resolvidos. É um verdadeiro lixão mental que contamina o nosso presente e, claro, o nosso futuro. E o tamanho do problema é assustador. Cury estima que mais de 90% das pessoas nunca na vida aprenderam a fazer uma higiene mental. É muita gente. A gente se preocupa em cuidar do corpo, mas esquece completamente da mente. Mas calma, nem tudo está perdido. Se tem lixo, tem que ter um jeito de limpar, certo? Curry propõe uma ferramenta bem prática, uma técnica para a gente fortalecer o nosso eu e começar a reciclar todo esse lixo mental. A pergunta é super simples, mas muito profunda. A gente toma banho todo dia para limpar o corpo, né? Por que a gente não faz o mesmo com a mente? Ela também precisa de uma ducha, de uma limpeza diária para tirar as impurezas que se acumulam. E a técnica para esse banho emocional é o DCD, duvidar, criticar e determinar. Vamos lá, imagina que um copiloto abriu uma janela e veio aquele pensamento: eu não sou bom o suficiente. Na hora, o eu tem que entrar em ação. Primeiro, duvide. Peraí, eu duvido dessa ideia. Será que isso é 100% verdade mesmo? Segundo, critique. De onde está vindo isso? É uma memória antiga? Faz algum sentido eu me sentir assim agora? E terceiro, determine. Quer saber? Eu determino ser o protagonista aqui e não vou aceitar esse pensamento como verdade. É um diálogo interno que dura segundos, mas que impede o lixo de se instalar. E tudo isso leva a gente para o nosso último ponto, que é a grande virada de chave. Deixar de ser um espectador passivo dos nossos processos mentais para se tornar de verdade o autor da nossa história. A metáfora do teatro é simplesmente perfeita. A maioria de nós passa a vida assistindo aos próprios pensamentos como se estivesse na plateia. O convite do Cury é claro. Sobe no palco, pega o microfone e começa a contestar cada pensamento, cada emoção que não te representa, que não te pertence. E no fim das contas, o ponto crucial é este. A verdadeira liberdade não é só poder ir e vir. A liberdade mais fundamental é interna. É a capacidade de governar o nosso próprio universo psíquico, o nosso mundo emocional. E para fechar, fica essa reflexão que é a que realmente importa. No final do dia, quem é que está escrevendo os capítulos da sua história? É o seu eu consciente, o piloto? Ou são os seus copilotos automáticos reativos que vivem no inconsciente? A resposta para essa pergunta, ela define absolutamente tudo.